minha esposa aqui, não só com a minha esposa, mas com a minha bebezinha de 10 meses, a Lara. Eu tenho 3 meninas, tá? A Laura de 10 anos, a Liz, que fará 3 anos em dezembro, e tenho a Lara também, que fará 1 ano também em dezembro. Então, ontem eu cheguei da agenda e falando com o nosso amigo pastor Lucas, e quando eu cheguei em casa, já mais ou menos 1h pouca da manhã, sairia para ir ao aeroporto 3h30, até porque estava dando problema para fazer o check-in. Cheguei em casa, minha esposa estava passando muito mal, né? E tive que sair e consegui ainda chegar no aeroporto, deixei a minha esposa lá. Graças a Deus não foi preciso ir ao médico, tá bom? Não teve possibilidade dela me acompanhar, mas de qualquer forma nós nos sentimos honrados, tá? Pelo convite. Ela estaria aqui ministrando também louvor junto com as irmãs, com os irmãos que louvaram, mas numa outra oportunidade eu tenho certeza que, permitindo Deus, ela estará aqui, tá bom? Glória a Deus por isso. Você que encontrou a referência bíblica, celebre a Deus dizendo amém. Amém. A versão que eu tenho em mãos está escrito assim: Salmos de número 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Sentados, por favor. Queridos, o texto que nós tomamos por exposição é um texto muito familiar. Afinal, é um texto que está inserido dentro de um dos livros históricos da Bíblia, a saber, um dos livros mais conhecidos da Bíblia, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, eu costumo dizer que é um livro que não precisa professar a fé cristã para conhecer alguma coisa dentro do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro não só conhecido, mas é um livro muito popular. Diversas pessoas que você sabe que nunca pisou ou nunca pisaram os pés dentro da igreja conhecem alguma coisa dentro do livro dos Salmos, não só por ler, mas por canções que são cantadas, entoadas, utilizando algum número, algum verso, alguma parte do livro dos Salmos. O livro dos Salmos está na galeria dos livros poéticos. São poesias entoadas, cânticos entoados ao Senhor em tempos distintos da vida dos escritores. O livro dos Salmos é um livro especial. Por quê? Porque ele não é escrito só por um escritor. O livro dos Salmos é um livro escrito por diversos escritores, alguns mais afamados, famosos, outros menos famosos. O livro dos Salmos é um livro escrito por diversas pessoas, diferente da maioria dos livros da Bíblia. Escritores como os filhos de Corá, escritor como Asaf, Esdras, Jeremias, Salomão, Moisés. Alguns são certos e outros incertos. Escritor como Davi. Davi foi o que mais escreveu dentro do livro dos Salmos. Davi, eu sou apaixonado pela história de Davi. Tenho algumas mensagens que Deus me deu sobre a família de Davi. Davi, ele é um homem que o Salmos de número 23 está envolvendo a vida dele. Na verdade, o Salmos de número 23 é um salmo
Davi está cantando, Davi está salmodiando. É claro que eu costumo dizer que Davi, ele de tudo sabia fazer um pouco. Olha Davi na Bíblia, Davi de tudo faz um pouco, e tudo que faz, ele faz com muita maestria, com muita excelência. Eu costumo dizer que Davi, ele é um camarada para mim, meio que como meu pastor. Meu pastor, eu tenho uma admiração no nível máximo por ele. Embora seja um pastor novo, é um pastor que sabe fazer quase ou praticamente tudo na igreja. Se colocar o meu pastor para tocar o teclado, ele vai tocar e vai tocar com muita excelência. Se colocar um contrabaixo, uma guitarra, um violão na mão dele, ele vai tocar com muita excelência. Se colocar ele sentado na bateria, ele vai bater a bateria com muita classe também. Coloca o meu pastor para cantar para você ver. Canta, e canta bonito para encantar o coração de Deus. Se colocar o meu pastor para pregar, prega, e prega demais. Pastorear nem se fala. Por isso que eu congrego com ele já vai fazer 13 anos. Meu pastor é um bom administrador. Então eu coloco Davi, ou meu pastor, como um Davi. Por quê? Porque tudo que coloca na mão dele, ele sabe fazer com muita excelência. É claro que Davi na Bíblia, ele teve os seus poréns, os seus porquês, mas Davi, ele cantava o coração de Deus. Se trouxer Davi para uma vigília como essa, e colocar Davi na porta para receber os visitantes, ele vai receber com muito carinho e com muita excelência. Coloca Davi para mexer no som, ele sabe mexer também. Se colocasse Davi para trocar qualquer instrumento, Davi tocaria. Se colocasse Davi para pregar, é claro que ele pregaria também. É só olhar a Bíblia. Davi, na Bíblia, ele foi filho. Davi na Bíblia foi irmão. Davi na Bíblia foi pai. Davi foi matador de urso. Também foi matador de leão. Davi foi matador de gigante, tirador de afronta de sobre o povo de Israel. Davi, ele fez as mulheres virar compositoras. Quando ele mata Golias, tira a afronta de sobre Israel, as mulheres começam a compor uma música dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Davi foi matador de filisteu, matador de inimigo. Davi, ele foi músico. Davi foi escritor. Davi foi compositor. Pasme você, Davi na Bíblia, se colocar ele para dirigir culto de libertação, ele dirige também. Porque culto de libertação é o quê? Expulsar demônio. Diz a Bíblia que quando Davi tocava a harpa, os demônios da vida de Saul iam embora. Até coreografia Davi sabia fazer. Escrito está que ele entra em Jerusalém, bailando diante da presença de Deus, ao ponto de Davi dançar tão bonito, mas tão bonito, e a sua esposa ficar enciumada, dizendo: como um homem vadio, vem ele dançando diante das mulheres de Israel. O problema não é ele dançar, o problema é ele dançar bonito, como ele dançou, ao ponto de ciúme tomar conta dela. Davi na Bíblia foi rei. Davi na Bíblia de tudo sabia fazer. É claro que tinha os seus poréns, os seus porquês, mas Davi era Davi. Aí você pode dizer: mas Jailson, Davi pecou. É claro, quem nunca pecou? Atire a primeira pedra. Davi cometeu um pecado, ou melhor, alguns pecados. Davi cometeu um homicídio. Davi cometeu um adultério. E se colocar Davi e Saul na balança, Deus rejeita Saul e ama Davi. Deus diz assim: vou tirar Saul do trono e vou colocar Davi no lugar dele. Mas se colocar o pecado ou os pecados de Davi e os pecados de Saul na balança, os pecados de Davi vão pesar infinitamente mais. E qual é a pergunta ou o questionamento? Será então que Davi, pecando mais do que Saul, Deus ama Davi, coloca Davi no trono e faz a sua descendência ser perpetuada, ao ponto de dele, o Deus, tirar o seu próprio filho
Jesus. E a pergunta então é: será que Deus é conivente com o pecado? A mesma pergunta que nas entrelinhas Abacuque fez em um dos seus questionamentos. Senhor, até quando gritarei violência e o Senhor não ouvirá? Até quando o pobre será oprimido pelo rico? Está vendo aí? O povo peca e parece que o Senhor não faz nada. Deus vai responder a Abacuque mesmo sem precisar responder. Até porque Deus não deve satisfação para ninguém. Ele diz a Abacuque: fique em paz, eu suscitarei os caldeus como instrumento de juízo contra o meu próprio povo. E Abacuque fica perplexo, dizendo: mas como pode? O Senhor vai levantar os caldeus, a Babilônia, que peca mais do que nós, para nos castigar. Deus olha para ele e diz: fique tranquilo, que eu levantarei os caldeus para castigar o meu povo, mas o dia de acerto de contas com a Babilônia também vai chegar. Deus não é conivente com o pecado, mas tem uma coisa que encanta a Deus. O que? O problema não é o tamanho do pecado ou a quantidade de pecado. O problema é que Saul pecava, se escondia, não fazia nada para se arrepender. Davi não. Davi pecava, rasgava suas vestes, encantava a Deus e dizia: Senhor, não retire de mim o teu espírito e não me lance fora da tua presença. Olha para cá. Deus não é como o homem. O homem contabiliza as vezes que você cai. Deus, ele contabiliza as vezes que você é capaz de se pôr de pé, se arrepender e dizer: estou no mesmo lugar novamente. Davi, de tudo sabia fazer um pouco, mas o Salmos de número 23 relembra o tempo em que Davi foi um pastor de ovelha. Eu não serei leviano em dizer com exatidão se Davi escreveu esse salmo quando ele de fato ainda pastoreava uma ovelha, ou se Davi escreveu depois de tanto tempo, ele está apenas lembrando. Há quem diga que Davi tem esse salmo aqui, ele começa a escrever enquanto ele está sentado na mesa no momento da tua unção. 1 Samuel capítulo 16. Ele é ungido quando ele diz assim: unja minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Acredita-se que foi nessa mesma hora, quando Davi saiu do campo, entrou na casa e estava todos os irmãos de pé. Samuel diz: podemos assentar ao redor da mesa, porque quem deveria chegar acabou de entrar na casa. E era por costume Davi comer por último, se sobrasse alguma coisa na casa. Por quê? Porque Davi, ele era o menor, e além de ser o menor, ele era ruivo, e além de ser ruivo, ele tinha pintinhas, manchinhas no seu rosto, e além disso, ele era pastor de ovelha. Ele pastoreava as ovelhas da família. E o trabalho de pastorear ovelha naquela época era o trabalho mais insignificante que existia. Ou seja, Davi de fato era um menosprezado. Há quem diga que Davi era filho bastardo. Claro, eu não sigo essas linhas, mas se era ou não era também não vem ao caso. Mas o que vale a pena dizer é que Davi, ele não era esperado por ninguém. Nesse dia, Samuel diz: só vamos nos assentar ao redor da mesa depois que ele chegar. Quando Davi chegou, não tinha lugar na mesa para Davi. Por que não? Porque os irmãos tinham as suas vagas, os lugares para sentar. Samuel arrumaram uma cadeira para ele do lado do pai Jessé. E quando Davi chega, todo mundo tem lugar, todo mundo tem o seu copo para beber. Mas Davi não tinha lugar. O que é que Samuel vai fazer? A tradição diz que Samuel fica em pé e diz: Davi, o lugar de honra que arrumaram para mim, eu entrego ele para você. Davi se assentou, e quando Davi se assenta, diante de Davi não tem um copo normal ou comum como dos irmãos de Davi, mas diante de Davi tem um cálice ou uma taça. Era a taça que colocaram para Samuel.
E essa taça era uma taça de honra. Quando Davi está parado, a taça ainda estava vazia, o cálice ainda estava vazio. É nessa hora que Samuel pega o chifre que está cheio de azeite, derrama na cabeça de Davi, e a unção começa a derramar ou escorrer pelo rosto de Davi, e começa a pingar no queixo de Davi. É quando acontece o final do Salmo de número 23, quando diz: unja minha cabeça com óleo, e começa a gotejar aqui, e aí vai enchendo a taça até transbordar, e Davi diz: e o meu cálice transborda. Foi aqui que aconteceu, mas não posso dizer que foi aqui que Davi escreveu, mas o que vale a pena dizer é que Davi está lembrando do seu tempo de pastor de ovelha. Salmos de número 23, nada mais, nada menos é do que Davi mostrando o relacionamento das ovelhas com o pastor, e do pastor com as ovelhas, como vivia, o que fazia, como cuidava, como tratava. Até porque Davi está falando isso com muita propriedade. E por que Davi está falando com propriedade? Porque durante muito tempo da sua vida, Davi foi pastor de ovelha. E nada melhor do que falar daquilo que você vive, nada melhor do que falar daquilo que você sabe, daquilo que você conhece. Davi então ele vai iniciar o salmo dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Eu gosto da forma que Davi começa o salmo. Por quê? Porque Davi já vai começar a inverter os papéis. Davi, ele era um pastor de ovelha para as ovelhas dele, mas ele vai inverter os papéis. Ele olha para cima e diz: o Senhor é o meu pastor. Se eu tenho que mostrar para alguém o relacionamento das ovelhas com o pastor, eu vou fazer o seguinte: eu vou me colocar no papel de ovelha e vou deixar quem é maior do que eu ficar no lugar de pastor. Davi, para mostrar isso, ele poderia usar ele como pastor e as ovelhas dele como ovelha. Mas ele, quando diz o Senhor é meu pastor, ele está dizendo: eu achei alguém que é maior do que eu tenho alguém que é mais poderoso do que eu. Davi, quando diz isso, ele está deixando entrar nele o mesmo sentimento que vai ter João Batista no deserto da Judéia, quando ele pregava e alguém dizia: está aí o Cristo, o Messias. João Batista dizia: não, eu não sou Messias, o Cristo está no meio de vós. Eu sou pequeno e ele é grande. Eu não posso, mas ele pode. Eu não faço, mas ele faz. Eu sou tão pequeno e ele é tão grande que eu não sou digno de desatar a correia das alpargas dos seus pés. Eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas ele, quando chegar, vai batizar com Espírito e com fogo. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo: eu achei alguém que é maior do que eu achei alguém que é mais poderoso do que eu. O que Davi está fazendo é: eu vou descer do pedestal, eu vou deixar a minha posição, eu vou me desvestir da minha posição, só para que eu seja pastoreado por ele. Davi está dizendo: ele é o supremo pastor. Tem mais? Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele se utiliza de um pronome possessivo. Quando ele diz: o Senhor é meu, o Senhor é meu. Eu gosto dessa expressão que ele usa. Por quê? Porque só pode dizer meu quem é dono daquilo que ele está dizendo ser dele. Exemplo: esse telefone aqui é meu. Ninguém mais dentro dessa igreja pode dizer que esse telefone é seu. Por quê? Porque eu sou possuidor dele. Eu tenho esse telefone porque eu comprei.
Eu ganhei essa Bíblia de presente da pastora Helena Raquel. Essa Bíblia aqui é minha. Ninguém mais pode dizer que essa Bíblia é sua, porque eu sou o possuidor dela. A pastora deu de presente para mim, então eu posso dizer que ela é minha. Isso mostra o nível de relacionamento que eu tenho com aquilo que eu estou dizendo ser meu. Como assim, Jailson? Olha o nível de relacionamento. Esse telefone é meu, e esse telefone tem uma senha. Essa senha só quem sabe eu, minha esposa e a minha filha mais velha. Ou seja, eu posso entregar esse telefone na sua mão e você não vai saber mexer, porque ele tem uma senha. E mesmo se eu te dar a senha, existem algumas coisas que você não vai conseguir achar, porque tem algumas particularidades que são minhas, da minha família, contabilidade da minha casa, dos meus negócios e da minha família. Então, você pode até ter um telefone na mão, mas você não tem o nível de relacionamento e intimidade que eu tenho com ele. Quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, Davi está dizendo: eu quero mostrar o nível de relacionamento que eu tenho com ele. Eu quero mostrar o nível de contato e de comunhão que eu tenho com ele. Deixa eu falar outra coisa. Eu falei para vocês que eu tenho 3 filhas, ok? Deixa eu falar da minha filha mais velha, a Laura. Eu estou aqui. A Laura, nesse exato momento, está no Rio de Janeiro, na minha casa. Ela está dentro da minha casa, mais ou menos 400 quilômetros de distância daqui para lá. Olha o raio de distância que nós estamos. Eu estou aqui, ela está lá, mas mesmo com essa distância toda, eu posso dizer: a Laura é minha filha. Ela pode estar no Rio de Janeiro e eu nos Estados Unidos da América. De lá eu posso dizer: a Laura é minha filha, porque o raio de visão que há entre nós não anula quem ela é para mim. O que Davi está dizendo é: se eu estiver no pasto, ele é meu pastor, mas se eu estiver na minha casa, ele continua sendo meu pastor. Se meu bolso estiver cheio de dinheiro, ele é meu pastor, mas se meu bolso estiver vazio, ele continua sendo meu pastor. Se ninguém estiver falando da minha vida, ele é meu pastor, mas se tiverem com o nome da minha família na boca fazendo fofoca, ele continua sendo meu pastor. Se eu estiver bom, ele é meu pastor, mas se eu estiver enfermo, ele continua sendo meu pastor. Ele não é por qualquer coisa, ele é porque eu decidi que ele é o meu pastor e ponto final. Ele é o meu pastor. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou falando de alguém que tem Deus como o seu dono e tem Deus como o seu nível máximo de relacionamento. Ou seja, o teu relacionamento com Deus tem que ser mais profundo do que o seu relacionamento com a tua esposa. O seu relacionamento com Deus tem que ser mais profundo do que o seu relacionamento com os seus filhos. O seu relacionamento com Deus tem que ser mais profundo do que o seu relacionamento com os seus amigos. Nesses últimos dias, Deus não está procurando playboyzinho de Jesus. Nesses últimos dias, Deus não está procurando patricinha de Jesus. Nesses últimos dias, Deus está procurando pessoas que querem ter relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Olha para cá, por favor, olha para cá, por favor. Deus está olhando para essa vigília, está apontando para crentes aqui hoje e está dizendo: teu nome pode não estar estampado em todos os cartazes desse país, o teu nome pode não estar como o maior pregador, cantor, levita desse país, mas melhor do que você ter um nome no país é você ter relacionamento de verdade comigo. Eu estou pregando para pessoas aqui que vão sair daqui cheio da presença. Eu estou pregando para pessoas aqui que vão sair daqui cheio de poder. Eu estou
estou pregando para pessoas aqui que vão sair daqui cheios da graça. Oh, irmão, esse culto não será um culto normal. Essa vigília não será uma vigília normal. Olha para cá, olha para cá. Irmão, não dá para chegar numa vigília como essa e fingir que nada está acontecendo. Irmão, não dá para chegar numa vigília. É a quinta edição, né? É a quinta edição da vigília dos 300. A primeira foi uma, a segunda foi outra, a terceira foi outra, a quarta foi outra, a quinta tem que ser completamente diferente. E já que você está dentro dela, faça alguma coisa para mudar. Reage, levante a tua mão, faça barulho, solta teu barulho de glória. Eu vou deixar você adorar. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Dá uma sacudida nele assim, balança ele aí e diz pra ele: você vem aqui fazer o quê? Pergunta: você vem fazer o quê? Fala: você vem tirar foto? Vem sair bonitinho para pro Instagram? Você vem fazer o que aqui? Se não for pra adorar, dá tempo de ir pra casa. Abre a boca! Vai, dá 10 segundos de glória para ele. Vai. Eu estou falando de quem vem buscar poder. Eu estou falando de quem vem buscar poder. Eu estou falando de quem vem buscar poder. Eu estou falando com quem vem buscar poder. É para ser cheio dele, cheio. Eu sinto a presença dele aqui. Eu arrepiei. Talai Jomantere pra faia, suri comandere minha pá. Eu estou sentindo a presença dele aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pasme você. A palavra nada no texto, no original, não existe. No hebraico não está escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto no original está escrito: o Senhor é meu pastor e não me faltará. A palavra nada não existe. A palavra nada entra na tradução, mas muda